Boa noite, pessoal. Esperando vocês entrarem aqui na sala para a gente fazer mais essa live aqui que não estava prevista. Então, desculpa aqui o improviso. Estou aqui numa varanda no Rio de Janeiro, mas muito importante essa live de vocês aqui hoje. Eu peço que fiquem até o final. Quem já puder aí seguir o nosso canal, apertar o sininho para ser notificado quando algum conteúdo nosso for postado ou quando a gente começar a fazer uma live. Eu peço que vocês compartilhem aí também essa live, porque mais um dia de luta, mas tenho certeza que dias de glória virão. Então hoje todos nós acreditamos, surpreendidos por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, dizendo que um filho não pode visitar o próprio pai por 90 dias. E a justificativa fajuta seria que a carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo com o Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente da história desse Brasil. Eu fico lembrando, puxando na memória aqui, pessoal, quando há uma grande consternação, quando alguma punição atinge os filhos de algumas autoridades, quando na verdade as autoridades é que deveriam responder por ser responsabilizado por determinada atitude, a punição acaba sendo estendida aos filhos, eu acredito também de forma injusta, mas há um grande sentimento coletivo de injustiça. Olha, não pode, foram longe demais, atingiram os filhos. E o que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Qual o critério para ele estabelecer 90 dias? Por que a gente não vê em diversas outras situações os mesmos critérios não sendo utilizados? Por que me dá 48 horas para falar alguma coisa sobre essa carta? Algo que já aconteceu por outras 4 vezes. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui a lembrança a todos vocês. Essa é a quinta carta que o presidente Bolsonaro escreve e que ela se torna pública. A primeira foi no dia 25 de dezembro do ano passado, 2025, em pleno Natal, quando eu vou visitá-lo no hospital, eu saio e com a imprensa toda filmando, com transmissão em rede social ao vivo, com transmissão ao vivo na televisão, no rádio, repercussão em todo o país. Carta número 1, sem problema nenhum, quando ele confirma por escrito a indicação para o meu nome para concorrer, para ser o pré-candidato à presidência da República em seu nome, já que ele está impossibilitado. Então, nenhum problema naquele momento foi suscitado com essa carta que foi transmitida ao vivo e colocada em diversas redes sociais, inclusive a minha. A outra carta que ele escreveu foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2026, uma carta que a Michelle publica nas redes dela, que é um bilhete do meu pai, fazendo ali uma declaração para ela por ocasião do aniversário de casamento deles. Mas quando foi a Michelle que publicou, também nenhum problema, não viu-se nada de errado com relação àquilo. Carta publicada nas redes sociais da Michelle. A terceira carta foi em 1º de março, que foi uma carta em que o presidente Bolsonaro escreveu defendendo a Michelle das cobranças que ela vinha recebendo nas redes sociais. Naquela época, a carta também publicada em todas as redes sociais, repercutida por toda a imprensa. Também não houve nenhuma manifestação por parte de Alexandre de Moraes para que essa carta defendendo a Michelle fosse motivo de questionamento se a sua decisão havia sido descumprida. A quarta carta foi a que ele publicou, que veio a público no dia 2 de março de 2026, no dia seguinte, tratando das eleições em Mato Grosso do Sul. E essa agora, a quinta carta
do presidente Bolsonaro, em que ele pede ali que possíveis divergências sejam deixadas de lado, reafirmando mais uma vez, né, que ainda tem gente que está nessa página de questionar a minha pré-candidatura, mas ele novamente reafirma a minha pré-candidatura, né, que eu sou o seu indicado, que eu tenho a sua confiança e também que eu sou o seu porta-voz. Então, muitos recados importantes nessa carta, faltando 2 semanas para nossas convenções, que vão ser no dia, menos de 2 semanas, né, que vão ser no dia 25 de julho em São Paulo. No dia 25 de julho em São Paulo é a convenção do PL, aonde vai ser ali confirmado o meu nome como o candidato à presidência da República escolhido pelo Partido Liberal. Portanto, foi a 5ª vez, gente. Foi a 5ª vez que ele escreveu uma carta. E por que é que desta vez ele resolve questionar de eu estar descumprindo alguma ordem judicial dele? Porque obviamente que eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Porque qual é a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michelle, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar nos centenas de veículos de comunicação, de publicar em qualquer blog, de sair no Jornal Nacional. Qual é a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra. Gente, não vamos ser ingênuos. Acabou de acontecer uma busca e apreensão na casa do meu pai. Acabou de acontecer há poucos dias, por ocasião da situação da arma, daquela arma que foi transportada lá pelo segurança dele. A defesa informou todas as 10 armas aonde estavam, por escrito, com comprovação, com documentos. Olha, essa arma aqui está com o Exército, essa arma aqui foi na Polícia Federal apreendida em tal situação, essa arma aqui está em tal local, porque não veio retirar. Não, as 10 armas que ele tem em seu nome estão aqui. O que Alexandre de Moraes faz? Determina do nada uma busca e apreensão na casa dele. Para quê? Exatamente para ver se encontrava uma muniçãozinha de uma arma qualquer, de outro calibre, ou achando que o presidente Bolsonaro pudesse estar mentindo. Fez uma busca e apreensão para quê? Para ver se achava alguma coisa para tirar ele da domiciliar. Para mais uma vez deixar o incomunicável, sem falar com os filhos. Não encontraram nada. Aí agora, essa desculpa esfarrapada, sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento, uma decisão impedindo um filho de falar com o próprio pai por 90 dias. Não coincidentemente, esse prazo encerra após o primeiro turno das eleições. Isso é uma tentativa ou não é de interferência nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Você acha que Alexandre de Moraes está tentando interferir nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Já eu chamo aqui algumas pessoas que estão colocando aqui no Superchat para eu fazer a leitura das mensagens, mas só para acabar o meu raciocínio aqui. Eu quero lembrar uma outra coisa, a diferença de tratamento. Porque o presidente Bolsonaro, ele está pagando por um crime que ele não cometeu, todos sabem disso. Todos sabem a grande farsa que foi essa condenação do presidente Bolsonaro. É o golpe da Disney. Alguém que quer dar golpe, espera trocar o governo, indica os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Lula. Manda recado no dia 29 de dezembro a todos os brasileiros numa live dizendo que não tem tudo ou nada, a vida continua. Daqui a pouco tem outras eleições, a gente disputa esse espaço da presidência de novo. Não podemos agir como a esquerda, ter os mesmos métodos deles, de depredação de patrimônio público, de fechar rodovia. A gente não é assim, não podemos ser iguais. Esse foi o presidente Bolsonaro acusado de tentar dar um golpe, quando ele estava nos Estados Unidos. Eu não tinha a menor ideia de que aconteceria o 8 de janeiro, mas toda a narrativa foi criada sem prova nenhuma, sem nenhuma conexão do que eu vi existindo nos autos, com nenhuma possibilidade de autoria ou de tentativa de autoria por parte do presidente Bolsonaro, mas foi condenado a 27 anos. O presidente Bolsonaro foi, sim, continua sendo injustamente preso. Diferente do Lula. Lula condenado em todas as instâncias por corrupção, por roubar o nosso país. Você que é jovem e talvez não lembre, tenha tirado seu título de eleitor agora, tem 16, 18, 20 anos de idade, talvez não lembre exatamente por que o Lula foi condenado. Foi acusado de assaltar esse país.
roubo na Petrobras, bilhões devolvidos em acordos de leniência por parte de empresas, dezenas de delações afirmando que Lula sabia de tudo, Palocci dizendo que entregava dinheiro em caixa de sapato para o Lula no aeroporto de São Paulo, condenado em primeira instância, confirmada a condenação no TRF em segunda instância, confirmada pelo STJ a condenação dele, confirmada pelo Supremo Tribunal a condenação dele por várias vezes, até que chega um belo dia e resolvem puxar uma tese de que o Lula foi julgado no lugar errado. Ele foi julgado em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Então vamos anular tudo. Eles recolocam Lula na cena do crime. E a consequência, todos já sabem. E o comportamento do TSE sob a presidência de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022 deixou todos nós indignados. Isso está na história, ninguém vai conseguir mudar. Ninguém vai conseguir, com ameaças, com condenações e canetadas, mudar o passado. Cada vez mais os brasileiros sabem disso. Mas por que eu estou fazendo... Eu estou rememorando isso. Eu estou rememorando porque o Lula, quando estava cumprindo pena de forma justa, correta, ele escreveu 22 cartas. 22 cartas. O Lula podia fazer tudo. Eu vou ler aqui só a manchete de um jornal, gente. O jornal É o País, de 20 de agosto de 2018. Abre aspas. Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É o subtítulo. O ex-presidente improvisa um gabinete para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos. Gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. O Lula podia fazer tudo. Deu entrevista, recebia visita, todos os dias sem problema nenhum. E qual o critério agora com o presidente Bolsonaro? É um critério muito mais grave. Primeiro que ele está censurado, não pode usar suas redes sociais. Tem vários pedidos de entrevistas protocolados para Alexandre de Moraes que ele simplesmente não despacha. Nem consulta a defesa se é a favor ou não de o presidente Bolsonaro dar uma entrevista. E eu já, conversando com ele, acho que sou favorável a que ele dê entrevista, mas a decisão cabe a ele. Então, olha só, olha o critério que tinha com o Lula e olha como é que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, gente. A família só pode visitar, a família, diga-se, os filhos apenas, podem visitar o pai às quartas-feiras e aos sábados por apenas 2 horas. 2 dias na semana, por 2 horas apenas. Domingo ninguém pode visitar. Os advogados só podem visitar uma vez por dia, exceto sábado e domingo, por 30 minutos apenas. 30 minutos. E eu sou advogado, estou inscrito nos autos para fazer a sua defesa. Estou lá, procuração nos autos. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. E eu já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem, se manifestem em defesa das minhas prerrogativas como advogado. Que eu não vou abrir mão. Quer me deixar incomunicável com o próprio pai? Já é um absurdo, algo completamente desproporcional, algo infundado. E não vai poder impedir que um advogado converse com o seu cliente. Ainda que seja o advogado filho e o cliente seja o seu próprio pai. E a OAB vai entrar no circuito. Porque é uma prerrogativa inegociável dos advogados ter acesso ao seu cliente. Nem que seja dessa forma absurda também e restritiva de apenas 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Então a OAB já está ciente e estamos em processo de formalizar para que a OAB também entre no circuito. Então, gente, eu quero aqui fazer até uma espécie de desabafo com todos vocês, porque está muito claro que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo, deixar ele ainda mais incomunicável, humilhá-lo ainda mais de uma forma completamente injusta. Então, mais uma vez, foi assim quando ele fez a busca e apreensão recente, supostamente atrás de uma arma que não tivesse sido declarada. Sabia que estava tudo documentado, não tinha nada de errado, mas fez, para ver se achava alguma coisa para tirá-lo de lá. Porque estava muito ruim, né? Como é que ele inventou esse critério de a cada 90 dias tem que ficar
deferindo ou não a manutenção da domiciliar dele. Não existe isso também, uma regra inventada pelo Alexandre de Moraes. Ou você está na domiciliar ou você não está, não tem regra de prazo. Ele inventou esse prazo de 90 dias, passaram os 90 dias, o Ministério Público Federal opinou pela manutenção da permanência dele em casa e assim ele ficou. Quem vai tirar de lá porque se ele lá ele está de fato sendo melhor tratado, se lá o risco, a vida dele, a saúde dele é muito mais reduzido do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. Passou isso, fez a busca e apreensão para ver se conseguia arrumar um motivo também, não conseguiu. E agora está buscando mais esse motivo para tentar, gente. A estratégia é muito simples, é colocar a culpa em mim. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, quer tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai, para orarmos por ele, com pastores, com louvores, pela saúde dele, pela vida dele, pela liberdade dele. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir. Fugir. E foi e determinou que ele ficasse na domiciliar com tornozeleira eletrônica para monitorar a sua localização. Isso é fundamento para restringir a liberdade de alguém? Um filho convocar uma vigília para um pai? Ele fez. Ele fez para quê? Para colocar a culpa em mim. Para falar, olha aí, como é que os filhos só atrapalham. É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes. É uma insanidade atrás da outra. E ele vai querer fazer de novo agora. Já estou antecipando para vocês. Ele quer só arrumar qualquer desculpa para me trazer sofrimento. Para que muitas pessoas pensem de verdade que um filho fez alguma coisa que levasse o pai a sair do domiciliar. É uma crueldade. Não está nem aí para um ser humano, para a família de ninguém. A pessoa que não mede esforço para fazer maldade, para inventar crime contra os outros, para destruir a vida de centenas de brasileiros, como ele fez no caso do Rio de Janeiro. Um monte de gente inocente respondendo por crimes que não cometeram. E olha como é que é o nível dele, gente, de manipulação das coisas. Vocês vão se lembrar. Alguém tá ouvindo falar do projeto de lei da dosimetria? Vocês lembram disso? Da dosimetria? Que nós estávamos defendendo um projeto de lei de anistia. Aí, o próprio Alexandre de Moraes ameaçava aí em entrevistas, ou no privado, alguns parlamentares, olha, que isso aí, se o Congresso aprovar a anistia, o Supremo vai declarar inconstitucional. Inconstitucional por quê? É uma prerrogativa, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional tratar de anistia. E é um processo jurídico político. Então não tem nada de inconstitucional. E ainda assim, o processo legislativo aconteceu, foi escolhido um relator, um deputado da Câmara dos Deputados, uma pessoa muito próxima de Alexandre de Moraes, e todos na prática sabem, gente, que quem fez a redação do projeto de lei de anistia foi Alexandre de Moraes. O relator em vários momentos falava, não, isso aqui, em outras palavras, isso aqui o Alexandre de Moraes não vai permitir se a gente aprovar. Assim, uma submissão, um nojo. E o que foi aprovado, obviamente, era o que a gente podia conseguir transformar em lei, que foi a dosimetria, um projeto ainda assim capenga, mas que o presidente Bolsonaro falou, pode fazer anistia, pode dar os votos a favor da anistia, porque se eu não vou conseguir sair da situação que eu estou agora, de fato, com o projeto aprovado, o presidente Bolsonaro continuaria na situação de preso, mas os outros 99% dos acusados injustamente, dos perseguidos do Rio de Janeiro, iam poder sair da prisão, iam para suas casas. Ele, mais uma vez, abriu mão, pensando nos outros. É esse o homem que fica acusando de ser desumano, de ameaçar a democracia, pensa nos outros o tempo inteiro, como sempre fez quando presidente da República, não teve um ato fora da Constituição. E cadê o projeto da dosimetria? O que é que Alexandre de Moraes fez? Deu um golpe. Alexandre de Moraes deu um golpe, porque a lei foi aprovada, Lula vetou, o Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, com a votação acachapante
gigantesca votação para derrubar o veto do Lula. Passa-se o prazo lá regimental, o Lula não sanciona o projeto é promulgado pelo presidente do Congresso Nacional. E aí o que Alexandre de Moraes faz? Ele próprio, sozinho, na prática, revogou a lei da dosimetria, ou suspendeu, melhor dizendo, porque as defesas começaram a entrar com os pedidos para os seus clientes, junto ao relator Alexandre de Moraes, para recalcular suas penas, já que pelo projeto de lei da dosimetria as penas seriam reduzidas, um pouco mais seriam. E o que Alexandre de Moraes faz? Parece um jogo combinado, só parece, tá, gente? Eu não estou querendo afirmar nada, só parece que é um jogo combinado. Um partido de esquerda entra com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo e, ao invés de essa ação ser julgada, ou quando ela for julgada, para dizer se é constitucional ou não a lei da dosimetria, que é estranho, né, gente? Como é que vai ser inconstitucional uma lei que o próprio ministro Supremo fez? Né? Ele é que autorizou a redação para o relator lá para que fosse levada a plenária aprovada daquele jeito, com aquele texto. Ele simplesmente fala o seguinte: olha, tem muitos pedidos aqui chegando do pessoal do 8 de janeiro para mim, eu vou fazer o seguinte, vou suspender a lei, porque pode ser que lá na frente, quando aquela ação de inconstitucionalidade for julgada no Supremo, se a lei for julgada inconstitucional, eu vou ter que refazer tudo de novo, então vou esperar. Olha que maluquice. Na prática, ele declarou inconstitucional essa lei. Ele suspendeu os efeitos dela monocraticamente, que é um absurdo. Atropelando todo o Congresso Nacional. E aí, cadê o Congresso reagindo? Os diversos crimes de responsabilidade que Alexandre de Moraes cometeu ao longo desse tempo inteiro, infringindo a Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro do Supremo, e os pedidos de impeachment ficam engavetados no Senado, depois não sabem por que é que impeachment de ministro virou tema principal de eleições desse ano. Grande parte dos eleitores só votará em candidatos ao Senado comprometidos com o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso é antidemocrático? Não. Isso é culpa da direita? Não. Isso é culpa de quem? De Alexandre de Moraes, das suas decisões, da sua falta de sensibilidade, eu diria até da sua insanidade, que não tem limites, a maldade dele não tem limites. E aí, eu faço a leitura de uma carta, escrita pelo presidente Bolsonaro, eu repito, a 5ª carta, aí um deputado do PT entra com uma ação para Alexandre de Moraes para ele fazer isso. Só quero achar que é um jogo combinado, gente, eu não quero afirmar, não. Tá parecendo um jogo combinado. Isso é democracia onde? Decisão política, absurda, arbitrária, ilegal, inconstitucional. Está cerceando o filho de ter acesso a um pai que toca a liberdade restrita. Está atropelando as prerrogativas de um advogado. Está cerceando os direitos do filho e o direito do pai com a liberdade cerceada. É completamente equivocada, ilegal essa decisão. E aí, se a gente recorre, agrava, vai para a primeira turma. Primeira turma que é composta pelos algozes do presidente Bolsonaro, o ex-advogado Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula. Quer dizer, todo mundo já sabe qual é o resultado antes mesmo de acontecer, antes de provas serem produzidas, antes de haver investigação, antes do Ministério Público opinar. Isso é democracia onde? Pelo amor de Deus, que mundo nós estamos vivendo? Que país é esse que a gente está? Está claro para todo mundo, interferência nas eleições. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já está criando precedentes para ser uma espécie de bypass do TSE. Ou seja, eles já começam a tomar para receber petições direto lá na primeira turma do Supremo. Quando houver alguma suspeita de crime contra a honra nas eleições, de calúnia, injúria, difamação durante as eleições, eles já criaram um precedente para, ao invés do TSE julgar, quem vai julgar vai ser a primeira turma. Presidente ministro Edson Fachin, o senhor não vai fazer nada? O senhor que é uma pessoa que aí dizem que é ponderada, equilibrada, que não
coaduna com injustiças, com ilegalidades. Olha o que está acontecendo embaixo do nariz do senhor. A normalidade precisa ser estabelecida pelo menos dentro do tribunal. É Supremo Tribunal Federal, é a mais alta corte do judiciário. Pelo amor de Deus. Não pode acontecer isso. Vamos voltar a ter bom senso, pelo menos. Cadê aqueles ministros, os mais antigos principalmente, que se preocupavam com a credibilidade da corte perante a sociedade? De não julgar conforme capa de processo. De mudar precedente. Estou mudando precedente toda hora porque o perseguido é o presidente Bolsonaro e ficam aceitando. Vocês conseguiram a proeza de colocar a credibilidade do Supremo no mesmo patamar do Congresso Nacional perante a sociedade. Isso nunca aconteceu na história, gente. Presidente Fachin, peço aqui ao senhor de público, restabeleça a ordem na Suprema Corte. O senhor tem poderes para isso. Olha esse inquérito aí do fim do mundo, de fake news, está aberto há 7 anos. Os fatos vão acontecer, o inquérito vai atraindo para si os fatos futuros. Olha que loucura! Olha o pandemônio jurídico que o Brasil vive hoje. Olha a insegurança jurídica. Isso gera instabilidade política, isso afasta investimentos do Brasil. Não tem um investidor que quer colocar dinheiro no nosso país por causa dessa insegurança jurídica. Não dá para fazer um plano de negócio de 10 anos porque a cada ano muda as decisões, muda os precedentes, muda o entendimento da lei. A lei que é constitucional hoje, amanhã já não é mais do nada, de uma decisão monocrática. Isso está atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Está todo mundo esperando o resultado das eleições em outubro para saber se investe ou não investe no Brasil. E é óbvio que se continuar do jeito que está com a atual presidente da República, os investimentos continuarão afastados. Não ocorrerão. Está todo mundo esperando o Brasil mudar de direção. E o que é que alguns do Supremo estão fazendo? Força para o Brasil continuar na direção que está. Entenda de uma vez por todas. Os com caneta não podem decidir no lugar dos com voto. O nome disso é democracia. Parem de destruir a democracia a título de defender a democracia, que não cola mais. Todo mundo já viu que não cola mais. O povo vai dar resposta nas urnas. Deixa o povo escolher quem eles querem. Se quer continuar essa merda que está com esse presidente da República, ou se quer respirar novos ares. Né? Se quer continuar vivendo sob violência, com um presidente que defende bandido o tempo inteiro, passa a mão na cabeça de ladrão de celular, que é só para tomar uma cervejinha. Aí vem um cara para tomar um celular de alguém, de um ciclista para tomar uma cervejinha, dá um tiro na cabeça dele e mata. É esse marginal que o presidente da República atual defende. Você achou legal? Continua. Continua apoiando o atual presidente. Eu fui lá para tratar de declarar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O atual presidente da República foi lá passar a mão na cabeça deles. Pedir para que eles não fossem declarados terroristas. É esse o presidente da República que nós temos hoje. É o presidente da República que a todo momento está pedindo tarifação do Brasil, atacando os Estados Unidos, cavando falta, quer cavar o pênalti. O Lula é o único no Brasil que quer a tarifa dos Estados Unidos. Eu vou para lá para tentar defender, para fazer a minha parte, e ainda sou acusado de fazer a coisa errada. Eu fui lá defender os interesses da nação brasileira, e o Lula não mandou ninguém. A tarifa vai chegar para o Brasil. Estou adiantando para vocês. Essa tarifa vai acabar chegando no Brasil. Não estou com informação privilegiada, não. Só que os sinais mostram aí. O Lula não manda ninguém para negociar. Está mais de um ano essa investigação da Seção 301 aberta. O governo cagou. E os empresários brasileiros sofrendo. E eu fui para lá tentar argumentar, além de tecnicamente, com argumentos políticos, é óbvio. Porque está na cara que o Lula provoca os Estados Unidos, ataca os Estados Unidos, lambe e bota da China o tempo inteiro, quando o presidente da República tem que sentar com os Estados Unidos e com a China, pensando nos interesses do povo brasileiro, não colocando a sua ideologia acima. O Lula coloca a ideologia dele acima dos interesses do povo brasileiro. É isso que ele faz.
E as tarifas, se vierem, a culpa é sua, Lula. É a tarifa do Lula. Partido das tarifas. Não está nem aí para o povo brasileiro, quer que as empresas brasileiras quebrem para usar a falsa narrativa de que está defendendo a soberania brasileira, para falar que foi o Bolsonaro. E essa tarifa da China agora, a culpa é minha também, Lula? 55% de tarifa sobre o que exceder a cota de carne que é exportada do Brasil lá para a China. Já são 12% normalmente, 67% de tarifação da carne brasileira na China sobre o que exceder a cota. Cadê seu time para ir lá defender o Brasil? Incompetente. Incompetente. Irresponsável. Mês passado, o Brasil saiu da lista da União Europeia como país exportadores de proteínas. O Lula conseguiu ferrar o Brasil nos Estados Unidos, na Europa e na China. A culpa é de quem? Do Flávio Bolsonaro? Não. Essa culpa não é minha, não. Essa culpa é da sua incompetência, Lula. Não consigo admitir ainda que parte da imprensa tente vincular a mim e não ao Lula o que está acontecendo. Vocês estão vendo que ele está cavando falta toda hora, que ele está cavando pênalti. Ele quer a tarifa. Ele provoca pelas tarifas. Ele usa isso para enganar algumas pessoas, como se ele fosse defensor do Brasil. Então, gente, essa live é muito importante. Eu peço que vocês compartilhem aí, por favor. Compartilhe essa live aí. Clica nesse sininho aí aqui do meu canal para você ser informado quando começarem as nossas lives. Vocês podem até não gostar de Flávio Bolsonaro, mas gostem de você para mudar esse país. Já sabe que com Lula é pular do precipício sem paraquedas. É meter a cara no paredão a 200 por hora com Lula. E apesar de todas as perseguições que a gente vem sofrendo, até as pesquisas oficiais vocês estão acompanhando, então a gente ali empatado na frente do Lula. Ninguém aguenta mais esse produto vencido. O Lula é um produto vencido. O Lula tem fadiga de material. É um cara que não usa telefone celular. Um cara que não está conectado com o mundo. Um cara que destruiu a esperança dos jovens nesse país, que quando conseguem se formar, não tem expectativa de conseguir um bom emprego para pagar um salário bom, porque não tem investimento nesse país que o Lula afasta. Essa taxa de juros lá na lua. Qual a consequência disso, gente? A inflação, a comida cara. Vocês estão vendo aí no supermercado a comida cara pra caralho. É pra ficar muito puto com esse presidente. Como é que pode alguém que sofre com a violência ainda votar nesse cara? Cara que defende bandido. Você tá feliz com a quantidade de imposto que você paga? Foi esse governo aí. Criou ou aumentou 37 novos impostos. Tá metendo a mão no bolso de vocês com imposto. Arregaça o país com corrupção, roubando as estatais. Qual a lógica de continuar acreditando num mentiroso desse? Alguém que roubou até a esperança do povo brasileiro. Seu governo roubou os velhinhos do INSS. Nem os velhinhos do INSS eles poupam. Você que está me assistindo aí recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. O senhor, a senhora que é um idoso, que ganha um salário mínimo. Esse governo teve coragem de meter desconto compulsório no seu contra-cheque para tirar dinheiro seu. E a suspeita é que uma parte foi parar na conta do filho dele. Meu Deus do céu! O dinheiro dos roubados dos aposentados pode ter ido parar na conta do Lulinha. Não é possível que você não enxergue isso. É inacreditável a que ponto chega esse país. E um presidente da República que aposta na ignorância do povo. Porque ele falou da boca dele que quanto mais inteligente o brasileiro fica, menos ele vota no PT. Vou traduzir para você que não entendeu. O Lula falou que não investe em educação porque ele quer as pessoas ignorantes para continuarem votando nele. Para não perceberem o mal que o governo dele faz para o país. Para manter as pessoas na dependência do governo. É esse país que você quer deixar para os seus filhos?
É uma escolha. A vida é feita de escolhas. Comenta aqui pra mim, gente. Escreve aqui pra mim. Se você conhece algum aposentado do INSS que foi roubado. Se você conhece, escreve aqui. E vou te pedir mais. Bate lá na casa dele, mostra essa live pra ele, ou conversa com ele. Porque às vezes ele nem sabe que foi roubado. Tem gente que nem sabe que foi roubado. Vê lá o contra-cheque dele. Uma senhora, uma aposentada, tadinha. Lá 20, 30 reais descontado. Faz falta. Para quem recebe R$ 1.621. Faz falta R$ 20. Só que nem entende o que está acontecendo. Acha que foi algum erro. Então, se a gente quer um Brasil melhor para o futuro, a gente não pode continuar investindo no que já deu errado. Acreditando no que já deu errado. Bom, pessoal, deixa eu ler aqui algumas pessoas que mandaram alguns superchats aqui para mim, gente. Aqui o Cássio Teixeira Coelho falou: voto em Flávio, porque não aguento mais tanta perseguição. É isso, Cássio. É isso. Ninguém aguenta mais tanta perseguição. Vocês estão colocando aqui, né? Tem muito idoso que foi roubado, que é com esse dinheiro que consegue pagar um colégio para o neto, consegue fazer uma comprinha da semana lá para a família, consegue comprar um presentinho melhor para sua neta. Esse pessoal que esse governo roubou, gente. E eu tô aqui de peito aberto, olhando no olho de vocês aqui. Eu vou fazer diferente. Eu sei como funciona esse jogo do poder. Eu conheci da pior maneira possível. Sentindo na pele a perseguição. Um pai preso injustamente. Um irmão exilado fora do país. Porque se voltar para cá vai ser perseguido também. É o tempo inteiro perseguição. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não vou desistir, não. Mas de jeito nenhum. Se você está comigo, escreve aqui. Eu não desisto do meu Brasil. Escreve aqui nos comentários. Eu não desisto do meu Brasil. Faltam um pouco mais de 80 dias para as eleições. É a última oportunidade que esse país vai ter de mudar. Porque todo mundo sabe que esse país não suporta mais 4 anos de Lula. Uma pessoa que muita gente tem uma memória positiva lá de trás. Muita gente acha que o Lula de hoje é aquele Lula lá de 2003. O bonzinho, paz e amor. Mas um presidente que naquela época podia ter feito 10 vezes melhor. O mundo inteiro cresceu e o Brasil ficou para trás. Só que aquele Lula bonzinho lá de trás, o paz e amor, hoje virou uma pessoa rancorosa. Uma pessoa odiosa. Uma pessoa maldosa. Uma pessoa que usa a máquina para perseguir inocentes. Alguém que não está preocupado em resolver os problemas reais do Brasil. Alguém que endividou o povo brasileiro. Gente, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 40% delas já não estão conseguindo mais pagar nem os juros dentro do mês. 20% não está conseguindo pagar mais conta de luz e conta de água dentro do mês. Vou repetir. Tem dezenas de milhões de brasileiros que já não estão conseguindo mais pagar conta de luz e água. Os R$ 600 que o presidente Bolsonaro deu do Bolsa Família, que foi o presidente Bolsonaro que deu, era em média 190. O presidente Bolsonaro passou para no mínimo R$ 600. Na época do Bolsonaro, enchia um carrinho do mercado. Você com R$ 600 agora, você consegue encher um carrinho de mercado? Já viu quanto é que está o quilo do arroz? Já viu o preço do feijão? O cafezinho, que era 10, 12 reais na época do presidente Bolsonaro, agora é 40 reais o saquinho de 500 gramas de café. Carne vermelha, nem pensar. Quilo da picanha, se você achar por menos de 100 reais, aí é uma coisa rara. Quer dizer, prometeu picanha, prometeu cerveja, prometeu e não entregou. Gente, desde da campanha de 2002, que o Lula fala
que vai acabar com a fome no Brasil, que vai dar 3 refeições por dia para o brasileiro. Ele mente. Não é possível que alguém ainda acredite nesse cara. O Lula está deixando de legado para o povo brasileiro é dívida impagável. Eu vou ter que resolver esse problema ano que vem. E eu vou resolver. Porque nesse momento, a inflação chegou. É a inflação que está corroendo o poder de compra do brasileiro, o seu poder de compra, o meu também. Estão parcelando arroz e o feijão. Coisa básica. Comprar uma moto zero, comprar um carro zero, nem pensar. Olha o preço do combustível. Você que trabalha aí, motorista de aplicativo, olha o sofrimento. O combustível caro pra caramba. Não consegue botar combustível na sua moto. Você que é ribeirinho aí, que tem que botar uma gasolina, um óleo ou um diesel no seu motorzinho de polpa para poder sair para pescar. Olha o sufoco que não está passando. Como ficou caro sobreviver. O brasileiro está trabalhando, está se ferrando, está ralando para ter o que comer pelo menos. Isso é vida. Você que é jovem aí que está me assistindo, qual é a sua expectativa de futuro? Quando você consegue concluir o 2º grau, você consegue um emprego? Sabe por que você não consegue? Porque as empresas estão saindo do Brasil. Um governo que demoniza quem gera emprego no Brasil. Mais de 200 indústrias saíram do Brasil e foram para o Paraguai. Esse é o legado de Lula. Tirar emprego do Brasil e levar para o Paraguai. Alguém já imaginou? O Brasil está atrás do Paraguai. Com todo os respeito aos nossos irmãos paraguaios. Então, para você, jovem, vai ter um programa específico para você. Vai ter empresa trabalhando em parceria, já com o ensino técnico profissionalizante. Você vai acabar o seu ensino técnico já empregado, ganhando bem. Porque a empresa já investiu em você, já te preparou para a necessidade dela. Vamos mudar esse currículo escolar para que você aprenda o que você vai usar na sua vida. Não é para ficar sendo forjado como militante. Você vai virar estudante profissional o resto da vida? É esse o orgulho que você quer dar para o seu pai e para sua mãe? Ou você quer mostrar para o seu pai e para sua mãe que você é uma pessoa inteligente e preparada, que consegue se sustentar sozinho, que vai encontrar uma boa esposa para casar, que vai poder sustentar seus filhos? Eu quero te dar esse futuro. Só que você, com o Lula, é o que você está vendo hoje, que você vai ter nada, dívida, desemprego, dependência de programa do governo. Então, gente, eu quero encerrar aqui essa live, só chamar mais alguém que colocou algum superchat aqui. Aqui a Jeane Humbler. Liga Conservadora Brasil e Alemanha, estamos com o senhor senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, pessoal da Alemanha aí que tá mandando recado. Aqui tem o Clodomir também, dizendo que tá gostando da live. Obrigado, seu Clodomir. Viviane Soares. Me sinto entristecida com tudo que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Confio em ti, Flávio. Flávio, presidente do Brasil. Obrigado, Viviane, pela confiança. Tá, vou continuar aqui firme e forte, gente. Isso não vai me abalar, isso não vai me intimidar. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Eu estou mais do que preparado para pegar esse país aqui e levar e devolver a esperança, devolver a prosperidade. Eu tenho 2 filhas pequenas, gente. Eu também quero um futuro melhor para elas. Eu não quero que elas saiam do país e vão estudar fora, não. Eu tenho condições financeiras para isso, mas eu não quero. Quero minhas filhas aqui, trabalhando aqui, tendo família aqui no Brasil. Eu quero aproveitar também aqui a audiência para falar para vocês da pauta de mulher, gente. A pauta de mulher não tem nada a ver com ideologia. Tem a ver com economia, com segurança. Gente, a cada minuto, 3 crianças abaixo de 12 anos são violentadas nesse país. Vou repetir. A cada minuto, 3 crianças são abusadas com menos de 12 anos nesse país.
Uma das minhas filhas tem 11 anos de idade. E você que é pai também, ou você que é mãe, né, que tem filha, o que você faria se você pegasse um flagra alguém abusando da sua filha? Bota aqui no comentário, o que você faria? Porque é difícil segurar um instinto humano de proteção. Esse tipo de vagabundo tem ou não tem que mofar na cadeia? Eu sei que muita gente vai dizer aqui que tinha que morrer, mas eu não quero entrar nessa seara. Tem ou não tem que mofar na cadeia? Um estuprador, ele só pode sair da cadeia se fizer a sua castração química ou não? Você é a favor aqui da castração química de estuprador? Bota aqui, sou a favor da castração química de estuprador nos comentários. Eu sou. Eu escrevi esse projeto de lei e dei pro presidente Bolsonaro, pro deputado Jair Bolsonaro apresentar lá atrás ainda, foi 2014 ou 15, não lembro. Eu redigi e entreguei para ele. Chamaram ele de radical. Então a pauta que a gente já defende, ó, desde lá de trás. Porque não tem que ter pena desse tipo de vagabundo. Alguém que abusa da mulher, que estupra a mulher, que enfia o dedo numa criança de 12 anos de idade, tem que se fuder. E tem um presidente da República que defende esse tipo de gente. Dá para acreditar que o país dá certo com um presidente desse? Olha quanta coisa está em jogo, gente, esse ano. Não é o futuro da família Bolsonaro, não. Ó, se tem uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre não só falou, mas deu o exemplo, e em casa nós somos assim, apego zero ao poder. Muita gente fica fazendo análise política, tinha que botar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato para manter o nome Bolsonaro na política. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. E eu, para dar o exemplo, eu assinei uma PEC para acabar com reeleição de presidente da República. Eu assinei para mostrar que eu não tenho apego ao poder. Para mostrar que, se vocês permitirem, eu vou sentar naquela cadeira de presidente se for vontade de Deus. Vou fazer o que tiver que fazer para o Brasil voltar a ter alegria, voltar a ter esperança, voltar a prosperar, voltar a ganhar credibilidade. Está todo mundo só esperando mudar o presidente da República para chover investimento no país, para chover emprego no país. Ainda tem gente caindo nessa mentirada, nessa causada de Lula. Pelo amor de Deus. Não dá para entender como é que tem gente que acredita nesse cara ainda. Não dá para entender, gente. Eu juro que eu me coloco no lugar das pessoas, eu fico tentando entender por que a pessoa ainda está dando algum crédito pro Lula. Gente, a imagem, eu já ouvi muito, ele é o pai dos pobres, ele defende os pobres. Pelo amor de Deus, gente, ele é o pai do rico Lulinha. Lulinha tá rico. E a suspeita é que é com o dinheiro dos aposentados do Brasil. O Lula é pai do rico, não é pai dos pobres. O Lula é rico, gente. O Lula tem milhões e milhões na sua conta. E você, pobre, está achando que ele está preocupado com você? Ele quer te manter ali na rédea curta. Ele quer te manter você dependendo do governo. O Lula quer que você fique pobre. Essa é uma grande diferença em relação a mim. Eu quero que você, pobre, fique rico. Eu quero que você, pobre, fique rico. O Lula quer que você, pobre, permaneça pobre e fique pobre. Eu vejo as postagens, tudo que eu tenho eu devo ao Lula. Aí você vai ver o que a pessoa tem, a pessoa não tem nada. Tudo que eu tenho eu devo ao Lula. A pessoa não tem nada. Gente, não tem lógica. O Lula é o pai dos ricos. Gente, os bancos bateram lucro recorde. Este ano, lucro recorde dos bancos. Mais uma vez com o Lula. E tem gente achando que ele é o pai dos pobres. Lula é o pai dos ricos. Ele é o rico. Lula é rico. E o que o Lula fez da vida para ser rico? Se ele tivesse trabalhado, montado uma empresa, tivesse uma profissão que ele conseguisse
Não é ganhar o dinheiro dele dignamente, decentemente, não. O Lula, o que o Lula fez na vida? Foi sindicalista e presidente. E deputado lá atrás uma vez, né? Dá pra ficar rico assim, gente? Não dá, não. Não dá pra ficar rico assim, não. Vamos refletir. Qual país que você quer a partir do ano que vem? Que legado você quer deixar pro seu filho, pra sua filha? O que você vai falar pro seu filho, pra sua filha? Se continuar tudo como está a partir do ano que vem? O que você fez para mudar esse país? O que é que você está fazendo para mudar o seu país? Eu nunca quis ser candidato a presidente da República. Nunca quis. Mas, primeiro que eu acredito que é um projeto de Deus para o nosso país. Segundo que o presidente Bolsonaro me passou o seu manto e me indicou para eu entrar nessa missão. E é o que eu estou fazendo, é o que eu vou fazer. Tem nada, não tem nada que me tire de ser agora, por enquanto, pré-candidato, depois candidato, após as convenções da presidência da República. A única pessoa que me tira é Deus. Eu já falei, a única pessoa que abriria a mão seria para o presidente Bolsonaro, que era para ele estar aqui, não eu. Mas eu tô preparado, tô consciente do que eu tenho que fazer, tô mais firme do que nunca. Quando acontece esse tipo de sacanagem aqui que está acontecendo, me dá ainda mais força, aumenta a minha responsabilidade, mas me dá muito mais força, entusiasmo para continuar indo para a rua, ser recebido com o carinho que eu tenho sido recebido, enquanto o Lula não pode sair na rua. Mais um sintoma aí, né, gente? Como é que o Lula está empatado comigo nas pesquisas, ele não pode sair na rua e eu saio, sou recebido de braços abertos? Andei agora, lá em Fortaleza, centro de Fortaleza, com o André Fernandes, com o Carmelo. Centro de Fortaleza. Ó, aplausos, mensagem de apoio, força, um abraço pro seu pai. Até isso, né, eu tô impedido de fazer agora. Dar um abraço no meu pai. Você que tá me assistindo aí, que já encontrou comigo na rua e falou, manda um abraço pro seu pai. Agora eu não vou conseguir dar. Agora eu não vou conseguir dar. Por enquanto. Por enquanto. Porque as coisas vão mudar, gente. Podem ter certeza. A gente vai resgatar esse Brasil. A gente vai honrar o presidente Bolsonaro e todos os perseguidos do 8 de janeiro. E o presidente Bolsonaro é quem vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Anota aí. Vocês vão ver essa cena. Em nome de Jesus, vocês vão ver essa cena. Porque o Brasil precisa voltar a respirar. O Brasil precisa voltar a ter esperança. O Brasil precisa voltar a dar expectativa para os nossos jovens. Precisa voltar a respeitar os idosos. E eu sei como fazer isso, gente. Eu sou testemunho ocular, eu participei com o presidente Bolsonaro. Eu vou montar o melhor time de ministros que esse país já viu. O melhor time de ministros que esse país já viu. Pessoas competentes que vão poder dar solução para você dos problemas que cabem ao governo resolver. Se você não... Você tem um plano para sair da pobreza? Você que está me assistindo aí, você tem um plano para sair da pobreza? Eu tenho um plano para tirar você da pobreza. Eu tenho um plano para tirar você da pobreza. Porque eu quero que você seja rico. Eu quero que você tenha a sua própria empresa. Eu quero que o seu filho tenha educação de qualidade. Eu quero cuidar do seu avô, da sua avó, que passa por problema de saúde. E a gente vai arrumar esse país junto. Mas para isso tem uma porteira aqui na frente. Tem uma porta da esperança aqui para a gente em outubro. É só a gente abrir e atravessar. E tem a porta das trevas, que é a que você está agora. O que você quer fazer da sua vida? Deixa eu ler mais uma pessoa que mandou uma mensagem aqui no Superchat. Tá aqui a Socorro Lira Didier. Vai, Flávio, que Deus te abençoe e proteja a sua família. Deus vai dar a vocês dupla honra. Obrigado, Socorro, pela mensagem, tá? Se Deus quiser,
né? A gente vai poder virar essa página triste da nossa história e todas essas injustiças, perseguições que estão acontecendo, elas vão acabar. Eu posso te garantir que a partir de 27, vamos olhar para frente, cara. Não vai ter máquina pública voltada para perseguir adversário político, não. Em 4 anos, o presidente Bolsonaro nunca perseguiu ninguém. Sempre pensou na gente, no povo brasileiro. Sempre quis dar o seu melhor. Ele sempre dizia, eu só quero paz para poder trabalhar. Eu acho que tudo foi conjecturado para arrancar ele de lá e colocar ele na situação que ele está hoje. Eles só não esperavam, gente. Eles só não esperavam que nós temos Deus e vocês. Se coloca no lugar do presidente Bolsonaro. Se aguentar passar pelo que ele está passando, se é suportar tanta perseguição, um cara honesto, um cara correto, um cara de um coração gigante, um cara simples pra caramba, que conquistou a gente por causa da sua simplicidade. Ele sentar na barraquinha de pastel e comer um pastel com caldo de cana não é personagem, gente, ele é assim. Ele sempre deu o exemplo pra gente dentro de casa. E como presidente, ele sempre quis dar o exemplo também. Ele nunca usou o cartão corporativo. Tinham 3 cartões corporativos, um cartão corporativo que era o dele pessoal. Ele podia usar 20 mil reais por mês. 20 mil reais por mês. Ele nunca nem fez a senha desse cartão, ele nunca usou. 0 em 4 anos ele gastou. Por quê? Ele queria dar o exemplo. E é assim que a gente vai fazer também, dando o exemplo. Que a gente vai mostrar que esse país tem futuro. E eu preciso de cada um de vocês, mais do que nunca. Eu preciso de cada um de vocês, mais do que nunca. Vou ler um outro superchat aqui. O Antônio Bachelin Sena. Toinho da França aqui. Deus dê forças ao Jair e Deus abençoe a família Bolsonaro. Infraestrutura e crescimento, Amazônia Azul. Obrigado, Antônio, pela mensagem aí, tá? Com certeza a gente vai arrumar as contas desse país. Como eu disse, vai chover aqui. Investimento, infraestrutura. Vamos salvar o nosso agro. Vamos dar uma educação de qualidade para os nossos jovens. Vamos cuidar dos nossos idosos. Vamos dar voucher e garantir que todas as mães desse país que queiram trabalhar tenham uma creche para deixar os seus filhos, para poderem ir trabalhar e levar dignidade para dentro de casa. Porque isso aí, gente, é ciência. Eu, como pai, eu tiro comida da minha boca e dou para minha filha. Eu passo fome, morro de fome, mas ela não morre. Eu sou assim, mas infelizmente não são todos os homens que são assim. Grande parte das mulheres, essas sim. Essas morrem, deixam de comer, deixam de beber água para dar para os seus filhos. E muitas querem trabalhar para poder melhorar a renda da sua família e não vão trabalhar porque não tem com quem deixar o filho. Não tem uma creche para deixar seu filho perto de casa. Então vou dar voucher, vou dar dinheiro para vocês, se não tiver uma creche pública perto da sua casa, para você poder pagar uma creche particular para deixar o seu filho, a sua filha, poder ir trabalhar e voltar para casa, saber que seu filho vai ficar lá sendo alimentado, sendo bem cuidado, com carinho. Em segurança. E outra, gente, eu vou pegar pesado sim com a criminalidade. Pode me chamar de radical, não tô nem aí. Não vou mais admitir nós, cidadãos de bem, trabalhadores, com medo de andar na rua, e o marginal livre, leve e solto na rua. Quem tem que ter medo de andar na rua, esses são os vagabundos. Não tem que ter vida fácil, não. É pau, é cadeia. Se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Tem que ser assim, não tem o que fazer mais. Essas organizações narcoterroristas estão tomando conta do Brasil. E aí você vai trabalhar, entra no ônibus aqui, atravessando a Avenida Brasil, os caras dão um tiro para dentro da pista e matam a pessoa que está indo no ônibus, o trabalhador. Como é que a gente vai se conformar com isso? Esse tipo de ser tem ou não tem que mofar na cadeia? Se enfrentar a polícia, tem ou não tem que morrer? Infelizmente, gente, ninguém aguenta mais, está todo mundo sufocado com a violência nesse país. Não tem mais lugar tranquilo. Por quê? Porque eles foram
avançando, pessoal de direitos humanos defendendo eles. Na audiência de custódia, o juiz vai e solta um cara que tem 300 acusações, 300, respondendo a 300 inquéritos. Ah, não tem problema não, ele pode voltar para a rua. A gente vai mudar a legislação para acabar com isso. Já começamos a mudar, inclusive. E esses caras vão mofar na cadeia, vão pegar 30, 40, 50, 70 anos preso. Sabem que se cometerem crime grave e forem pegos, não vão nunca mais voltar para a rua, porque vão ter que cumprir a pena integralmente. Mas para isso a gente tem que ter segurança jurídica, né? Vocês sabem quantos ministros do Supremo o próximo presidente da República vai indicar? 4. O próximo presidente da República indica 4 ministros do Supremo. E hoje em dia, do jeito que as coisas estão, o ministro do Supremo faz o que quer. Dá uma canetada e libera o aborto. Dá uma canetada e libera as drogas. Dá uma canetada e impede de construir uma ferrovia que leva 10 anos para ter licença ambiental para ser construída, mais 10 até conseguir ter autorização judicial para começar a obra. Brasil inviável, gente. Tem que ter segurança jurídica. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estive recentemente lá no Ceará. E eu, infelizmente, conheço um pouquinho a realidade de muitos brasileiros. E não vou mais baixar a cabeça, não vou mais me conformar. Nunca me conformei, mas não vou permitir que você se conforme também. A gente vive nesse estado de medo que a gente vive hoje. Eu vi agora de manhã um vídeo, né, de uns vagabundos de uma organização criminosa aqui do Rio de Janeiro. Eles filmaram, gente, uma mulher que se recusou a transar com um traficante. Eles rasparam a cabeça da mulher, que chorava, pedia clemência, não faça isso comigo. Não satisfeitos em raspar a cabeça da mulher que não quis transar com o traficante. Uns 3 dando chicotada sem parar na mulher. A mulher uivava de dor. Chega uma hora que ela cansa. Não aguenta mais gritar, não aguenta mais chorar, de tanta chicotada que ela toma. Aí eu vou ter pena desse tipo de cara? Mas não vou ter mesmo. O atual presidente da República tem pena. Eu não vou ter, não. Você concorda? Deixa nos comentários aí se você concorda com uma atrocidade dessa. Se você não fica revoltado com o que fizeram com a mulher, com esse exemplo que eu dei. Tá rolando aí esse vídeo, infelizmente, tá rolando nos grupos de WhatsApp aí. E aí, por eu estar defendendo essas mulheres, eu tô tendo pauta feminista. Pelo amor de Deus. Pessoal da direita aí. Quem defende as mulheres somos nós, cara. Tem que ser claro, nós defendemos as mulheres. Ou vai dizer que essa mulher que se recusou a transar com um traficante, que foi espancada, é pauta de esquerda defender essa mulher? Não é. Quantas mulheres não tem que submeter a ficar tomando porrada de namorado, de marido covarde? Porque não pode sair de casa, porque não tem dinheiro para ter o que comer, depende do agressor desse para sobreviver, para ter uma casa, para ter comida em casa, acaba se submetendo à violência. Defender essa mulher é pauta de esquerda? Pelo amor de Deus. É pauta nossa e a gente defende de verdade, não um pedacinho de papel, mas não, gente. Vamos fazer na prática. O presidente Bolsonaro fez o maior mutirão de prisão de agressores de mulheres da história durante o seu governo. Lá em São Paulo, o governador Tarcísio, junto com o prefeito Ricardo Nunes, tem um programa de proteção de mulher que é igualzinho a mulher. Ela fica com o telefone dela registrado a localização na polícia, o agressor bota uma tornozeleira também com georreferenciamento, que fica lá na tela na polícia. Se o vagabundo chega perto da mulher, a polícia na hora, não precisa nem apertar botão nenhum, na hora, uma viatura vai defender a mulher, a outra viatura vai lá abordar o agressor. Isso fez com que espencasse os índices de agressões de mulheres e de feminicídios. Aí defender essa mulher é pauta de esquerda? Não, é pauta nossa. É a gente que defende direitos humanos para humanos direitos. Então vamos abrir a real. Vamos aprender a nos comunicar melhor. Olha o que está em jogo esse ano, gente. A gente não pode baixar a guarda. Eu vou agora de verdade, agora eu vou encerrar essa live e eu quero fazer esse pedido a cada um de vocês. Não vamos desistir do nosso Brasil. Precisamos mais do que nunca estar juntos,
fazer a batalha aqui nas redes sociais, dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, no final de semana tomando a cerveja com os amigos no bar. Vamos defender o nosso Brasil dessa corja do PT. E peço que continue orando pelo meu pai, orando por mim, pela minha família, orem pelo Brasil. Eu tenho certeza, né, que por mais que meu pai esteja sofrendo muito, ele é duro, ele é forte, ele é guerreiro. Vai sair muito maior disso tudo. E mais uma vez, podem escrever aí. Vai ser o presidente Bolsonaro que vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. E deixo essa pergunta para vocês aí. Eu tô sozinho nessa? Ou você tá comigo? Comenta aqui. Tô com você, Flávio. Vai me deixar sozinho? Ou você vai me ajudar? Ou vai ficar com nojinho? Né? Ah, eu quero ter um presidente que não fale palavrão, um presidente que não sei o quê. É a nossa liberdade que está em jogo. É o nosso futuro que está em jogo. Posso contar com você? Obrigado. Brasil, um abraço para todo mundo. Vamos ficar forte. Que o Brasil tem futuro. E a gente vai provar que juntos ninguém vai derrotar a gente. Um abraço para vocês aí.